Grande guerreiro e grande guerreira, seja muito bem-vindo à nossa aula da Lei 11.343 do ano de 2006, Lei de Drogas. Vou te ensinar tudo o que você precisa saber para arrebentar na sua prova, tá? E eu já destaco para você de antemão que será uma aula robusta. Você vai ver que temos vários blocos aqui da Lei de Drogas e é necessário, porque é uma lei que pode cair tanto na sua prova objetiva e pode ser cobrada também numa eventual redação. Então eu preciso te mostrar e te ensinar tudo o que você precisa saber para jamais ser surpreendido com uma questão da lei de drogas. E é isso que eu vou fazer. Professor, essa aula será aprofundada? Sim, será aprofundada. Qual medida que a gente vai aprofundar essa aula para a carreira policial, né? Porque esse é o objetivo aqui do nosso módulo. Veja, eu sempre faço o seguinte, nessa lei, por exemplo, nós sempre vamos nivelar por um nível um pouco acima da questão mais difícil que possa vir no seu concurso, tá? Então, um pouco acima, não é muito acima, para a gente não perder a mão, né, e não aprender coisa desnecessária aqui, mas um pouquinho acima, por quê? Para que nós possamos aí ter uma segurança de se a prova vier aí no nível alto, você está tranquilo, claro, se estudar a aula, né, vai ter que estudar, e eu acredito que você vai estudar, que você estará tranquilo aí para acertar as questões da prova, tá? Eu esquematizei essa aula, você vai ver comigo, eu gastei bastante tempo esquematizando ela, já dei essa aula várias vezes, escrevi o livro aqui de legislação criminal, tem a lei de drogas também, analisei todas as questões praticamente aí da carreira policial, e eu elaborei a aula da forma mais didática que eu consegui, tá? Para que você pudesse, como é muito conteúdo, para que você pudesse gravar da forma mais fácil possível. Claro que não vai ser fácil, né? Você não vai ouvir essa aula uma vez e gravar tudo. Não, vai depender do esforço de você. Só que eu vou te ajudar porque eu trouxe esquematizada da forma mais didática possível. Mas sem mais delongas, já falei demais, vamos começar aqui, ó. Item 1, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se tá a canetinha preta, tá. Item 1, vamos começar pelos aspectos iniciais. E dentro de aspectos iniciais, eu quero aqui, item 1.1, falar com você a respeito de uma breve introdução necessária da lei de drogas, tá? Beleza. Nessa introdução, tem 3 pontos. Eu vou começar aqui com você, falando a respeito do fundamento constitucional. Na verdade, um dos fundamentos constitucionais, você tem vários, tá? Da lei de drogas, a gente vai destacar aqui o artigo 5º, inciso XL3, ou seja, inciso 43 da Constituição Federal. O que trata esse artigo 5º, inciso 43 da CF, tá? Isso aqui é da Constituição Federal. Depois eu coloco aqui para você. Ele traz o seguinte, ó. Ele traz que são inafiançáveis e insuscetíveis de graça e de anistia, não cabe graça e nem anistia, para os crimes hediondos, tá? Para a tortura, para o terrorismo e para o tráfico de drogas. A tortura, tráfico de drogas e terrorismo são chamados equiparados a hediondos. Você aprende isso comigo lá na Lei de Crimes Hediondos, que está disponível para você também. Então veja só, você tem aí o tráfico de drogas como equiparado a hediondo. E lá no próprio artigo 5º, inciso 43, traz que é inafiançável e suscetível de graça e anistia. Esse é um dos fundamentos constitucionais da Lei de Drogas. Você sabe, né, isso você aprende em direito constitucional, que todas as normas devem encontrar o seu fundamento de validade na Constituição Federal. E a Lei de Drogas encontra nesse dispositivo e em vários outros, tá? Eu destrincho esse dispositivo com você lá na aula de Lei de Crimes Hediondos. Mas aqui eu vou falar sobre isso com você também. Quais crimes da Lei de Drogas são equiparados a hediondos? A gente vai falar sobre isso? Vai, um pouco mais à frente, tá? Eu só faço essa pequena introdução agora com você. Legal, beleza, é importante eu citar esse dispositivo. Tranquilo, vamos lá, próximo. O que mais que nós temos? Quero falar com você aqui de uma pequena evolução legislativa. Olha só, isso aqui eu vou gastar 5 minutinhos com você, mas é importante, deixa eu arrumar esse A aqui, né, para ficar bonitinho, ou menos feio. Enfim, quero falar com você aqui de uma pequena evolução legislativa para você começar a compreender a lei de drogas. Você vai sair daqui aceitando qualquer tipo de questão. Veja, eu quero trazer inicialmente, com a primeira lei aqui da nossa análise, a Lei 6368 de 1965. Lei 6368, já coloco aqui para você, de 1965. Essa lei, tá, é a antiga lei de drogas. Ela trazia
a regulamentação penal, tá? Material. Penal e material é a mesma coisa. Penal, material, ou seja, os crimes e as penas relacionadas ao objeto material droga. Essa lei vigorou por 30 anos, foi revogada em 2006, pela nossa atual lei de drogas, já vou te mostrar também. Vou escrever isso aqui para você, ó, você vai entender comigo. Então, primeira lei em destaque aqui é a lei 6368 de 1976. Essa lei regulava a temática penal, material, os crimes e as penas aqui no tocante ao objeto material droga. Posteriormente, isso aqui é importante para a nossa análise, tivemos a edição da Lei 10.409 do ano de 2002, quando o Brasil foi pentacampeão, 2002, tá? E essa lei, ela trouxe normas processuais, ela regulou a temática processual, tá? Então, olha só, na verdade, o que nós tivemos nessa lei 10.409 de 2002? Ela trazia, inicialmente, tá, a regulamentação processual e também penal, material, a respeito do objeto material droga. Só que o presidente da República à época vetou a parte penal, vetou a parte material, de modo que entrou em vigor apenas a parte processual. Tá? Não entrou em vigor a parte penal e material. Então, após 2002, olha que coisa interessante, você vai entender tudo aqui. Após 2002, nós tínhamos duas leis regulando a temática concernente ao objeto material droga no âmbito criminal, né? Processual penal e penal. Olha só, você tinha aqui a Lei 6368 de 76, aspecto penal, crimes e penas, né? A parte material, e você tinha a Lei 10.409 de 2002 que regulava a temática processual, só processual, tá? Professor, isso aqui é um pouco complicado. Não é, fica tranquilo. Por quê? Porque posteriormente nós tivemos a edição da Lei 11.343 do ano de 2006. O que essa lei fez? Revogou a Lei 6368, revogou a Lei 10.409 de 2002. De modo que hoje, tanto aspecto penal, material, aspecto processual, eu vou olhar tudo para a Lei 11.343 do ano de 2006, tá? A nossa atual lei de drogas, que é o nosso objeto de estudo. Então, tanto regulação de crimes e penas, penal material, quanto a parte processual também, e até mesmo aspectos administrativos, tudo na Lei 11.343 de 2006. Claro que nós poderemos e aplicaremos em algumas situações, subsidiariamente, o Código de Processo Penal e também o Código Penal aqui, como é em toda lei penal especial. Tá? Sempre é possível a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal e também do Código Penal, tá bom? Mas de modo principal, você tem a regulação hoje ocorrendo por essa Lei 11.343 de 2006. Por que você fala isso para mim, professor? Porque é importante eu te trazer, tá? Você vai ver que algumas reflexões que eu vou fazer ao longo da lei, quando a gente estudar o artigo 28 da Lei de Drogas, vão exigir um conhecimento disso de você, tá? Não é que isso aqui... Isso pode ser cobrado na sua prova, seria uma questão muito difícil. Não é usualmente cobrada essa evolução legislativa. Mas eu gastando 5 minutinhos aqui com você, eu aguço a sua compreensão de temas mais difíceis à frente, ou de temas que a prova efetivamente vai cobrar. Eu já vou fazer o link e isso vai entrar de forma mais fácil na sua memória. Tá bom? É importante que você saiba. Beleza. Fechamos aqui essa parte, mas eu tenho ainda uma partezinha aqui para você, ó. Vamos falar aqui rapidinho, só para te esquematizar, e eu gosto sempre de fazer isso. A lei, ela tem 75 artigos. Ela tem 75 artigos, dividido em 6 títulos, tá? Então você tem 75 artigos na Lei de Drogas, dividido em 6 títulos. Professor, o que é mais importante para mim? Eu que vou fazer carreira policial, o que mais cai? Eu sei que você gosta de focar no que mais cai, a nossa aula será focada dessa forma. O que mais cai dentro desse universo é o seguinte, vou colocar aqui para você, analisando as questões de prova. Você tem como destaque o título 3 e o título 4, ou seja, você tem como destaque
e você tem que ler, você tem que estudar, você vai estudar aqui comigo, e é bom que você leia a sua legislação também, os artigos 27 a 53 da lei, tá? 27 a 53, título 3 e título 4, são os artigos que mais caem dentro desses 75 aqui, tá? 27 a 53. Tem que estar na ponta da sua língua. A prova pode cobrar qualquer artigo, tá? A prova não delimita ali, ela pode cobrar, pelo menos a maioria dos editais, na grande maioria, qualquer artigo. Por exemplo, da parte administrativa da lei, é menos cobrado, só que tem um artigo que se destaca, o artigo 19. Então é bom que você leia o artigo 19 também, da parte administrativa, tá? Porque o artigo não é muito cobrado, mas uma vez ou outra a banca chega lá e pá, cobra o artigo 19. Copia e cola da letra da lei, tá? Mas o que mais é cobrado é do artigo 27 a 53, embora possa ser cobrado qualquer coisa, tá? Eu só estou te falando o que é mais cobrado, legal? Beleza, feitas essas considerações, a gente vai avançar aqui. Eu vou colocar para você aqui o item 1.2. Dá para a gente escrever aqui, vamos aproveitar. 1.2, objetos jurídico e material. Vamos falar de objeto jurídico e material aqui dos crimes da lei de drogas. Começando aqui, vou destacar com você, falar sobre objeto jurídico. Olha só, antes de falar sobre isso, eu quero dizer aqui para você que do item 1.2 até o item 1.4, 1.2, 1.3 e 1.4, eu vou trazer para você diversas características que são aplicadas aos crimes da lei como um todo. Você vai ver que a gente vai analisar toda a lei nessas características de 1.2, 1.3 e 1.4. A partir do item 2 é que eu vou entrar nos crimes em espécie, iniciando ali pelo delito do artigo 28. Só que é importante que, de antemão, eu te traga essas características que vão se aplicar a todos os crimes da lei. Aqui a gente está olhando o panorama geral da lei. Eu estou te fazendo conhecer mais da lei, tá? Alguns doutrinadores, eles trazem isso no meio dos crimes, eles trazem isso após os crimes, quando vai analisar ali a parte mais processual da lei. Eu gosto de trazer de antemão, porque a gente vai tendo intimidade com a lei. Quando eu for estudar com você o artigo 28, que é o primeiro crime, você já vai saber muita coisa da lei de drogas. E você vai assimilar muito mais fácil. Então, por isso que eu formato dessa forma, tá? Então, eu já falo de antemão para você. A gente vai falar de várias características que o professor vai ter que falar com você, ou no meio dos crimes, ou lá no final. Eu gosto de falar de forma antecipada, porque essas características vão dizer a lei como um todo, tá bom? Beleza. Você vai entender isso aqui comigo. Fique tranquilo, fique tranquilo. Objeto jurídico. O que é objeto jurídico? Ó, é a mesma coisa que bem jurídico, tá? Objeto jurídico ou bem jurídico são sinônimos. Significa que é o valor fundamental que a norma buscou proteger ao criminalizar determinada conduta. Veja só, qual que é o valor fundamental que a lei de drogas, 11.343 de 2006, buscou proteger ao criminalizar aqui condutas relacionadas ao objeto material droga? Principalmente é a saúde pública. Esse é o bem jurídico ou objeto jurídico. Então coloque aí, saúde pública. Saúde pública, tá? Principalmente, veja só, quando você tem uma droga, né, objeto material droga, circulando sem controle estatal, você tem o quê? Você tem uma possibilidade de dano, um perigo de lesão, no mínimo. Tá? A coletividade como um todo, a saúde pública está posta em risco com a circulação de droga ali no meio social. Então a saúde pública, tá, é o bem jurídico da maioria dos delitos aqui da lei. Por isso que eu coloco para você, sempre pensando no coletivo. Você vai ver que isso vai ter um reflexo, tá, lá no artigo 28 da lei de drogas. A gente vai falar com isso mais à frente. Por que se pune o artigo 28 da lei de drogas? Porte de droga para consumo pessoal. Porque o olhar ali, tá, está na saúde pública. Você tem verbos relacionados ao porte de droga para consumo pessoal, com potencialidade de circular perante a sociedade. Mas isso a gente vai ver mais à frente. Legal. Só que veja só, a aula aqui, como eu disse para você, é muito completa. Nós conseguimos enxergar outros bens jurídicos em alguns delitos da lei? Conseguimos, tá? Conseguimos. Por exemplo, quando a gente olha o artigo 35,
que é o crime de associação para o tráfico, lá você tem também como bem jurídico a paz social. Tá? A paz social ali, a paz pública da coletividade, também é considerado um bem jurídico do artigo 35 da Lei de Drogas, associação para o tráfico. A gente vai estudar esse crime mais à frente. Tudo isso que eu estou falando vai estar no seu material, tá? Eu coloco saúde pública aqui porque é o principal, mas tudo isso vai estar no seu material. Veja só, você tem também, por exemplo, o artigo 39, tá? Que é o conduzir embarcação aeronave ali expondo a perigo. Lá você tem o quê como bem jurídico também? A segurança dos meios de transporte aéreo e marítimo. Você tem isso como bem jurídico, objeto jurídico também, tá? Mas principalmente nos crimes você tem o quê? Saúde pública. Não é exclusivo, você tem outros, mas principalmente o bem jurídico é a saúde pública. Legal? Tranquilo. Próximo item aqui pra gente, ó. Eu vou colocar aqui, vou colocar no próximo para que fique organizadinho para você. Agora, objeto material. Professor, o que é objeto material? Objeto material é a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta do agente. Definição jurídica. Pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta do agente. No caso da lei de drogas, o objeto material é o quê? É a droga, tá? A droga é o objeto material aqui da maioria dos crimes da lei. Vamos colocar isso. Então, o objeto material aqui, a maioria dos crimes da lei de drogas é justamente a droga, tá? Esse é o objeto material. Legal, professor, é a droga. Mas o que é droga? Quais substâncias estão compreendidas nesse conceito de droga? Veja, olha que coisa interessante. Não é ou não são os delitos da lei de drogas que vão nos trazer quais substâncias estão compreendidas no conceito de droga. Qual substância que vai poder gerar, né, vai poder ocasionar uma conduta criminosa da Lei 11.343 de 2006? Isso não está aqui na Lei de Drogas, tá? Conforme o artigo 1º, parágrafo único, e o artigo 66 da Lei de Drogas, eles delegaram essa função a uma portaria. Portaria 344 de 98 da Anvisa. Olha que coisa legal. Vou colocar aqui para você. Conhecimento para sua prova, isso cai em prova. Portaria 344 de 98 da Anvisa, tá? 344 de 98 da Anvisa. Veja, nessa portaria, você vai ter uma lista ali, uma relação de substâncias, e essas substâncias, se estiverem contidas nessa portaria 344 de 98, serão consideradas como droga. Ou seja, poderão ocasionar crimes da Lei 11.343 de 2006. Se o sujeito estiver portando, possuindo, transportando, qualquer um dos verbos aqui dos delitos, alguma substância que estiver contida na portaria 344 de 98 da Anvisa será considerada como droga, poderá ter como consequência um crime aqui da Lei 11.343 de 2006, tá? Então, para que nós tenhamos conhecimento, estou repetindo porque isso é importante, de quais substâncias são consideradas droga, tem que olhar nessa portaria 344 de 98 da Anvisa, tá? Veja só, você não precisa decorar a lista que está lá, não. Você só precisa entender o raciocínio, tá? Você não precisa nem olhar a lista lá, você só precisa entender o raciocínio. E veja só, acrescentando um degrau a mais do nosso raciocínio. Legal. Professor, quer dizer então, né? Estou imaginando que a lista está aqui, né? Quer dizer então que se uma substância, apesar de estar contida na lista da portaria 344 de 98 da Anvisa, vamos imaginar, ela está ali na lista, considerada droga. Em determinado momento, ela é retirada. Retirou a substância da lista da portaria 344 de 98 da Anvisa. O que nós temos? Abolício criminis. Não será considerado mais crime, tá? Condutas relacionadas àquela substância, que não está mais contida na portaria 344 de 98 da Anvisa. Se foi retirado dali, não tem como ser criminalizado a posse, porte, transporte, enfim, qualquer conduta relacionada à substância. Saiu da portaria, abolício criminis, tá? Não é considerado mais crime. Beleza? É importante que você entenda esse raciocínio também. Legal. Outro ponto que eu quero trazer para você, ó. Aqui, vou colocar em preto, ó, porque é uma observação. Aqui, portanto, em vários crimes da lei, que tem como objeto material droga,
nós temos uma norma penal em branco. Norma penal em branco, tá? Quando você vê droga ali no delito, que são a maioria dos delitos, que é a maioria dos delitos aqui da lei de drogas, o que nós temos? Será considerado uma norma penal em branco, só trazendo o conceito de direito penal, caso você não saiba o que é norma penal em branco. Norma penal em branco é aquela cuja a definição de conduta criminosa, então vamos pegar, por exemplo, o artigo 33 caput, que é o tráfico de drogas clássico. Na definição da conduta criminosa, no que está escrito lá no 33 caput, você tem a menção à droga, lá está escrito droga. Tá? Só que veja, para que você compreenda qual substância é considerada droga, não vai ser aquela conduta criminosa que vai te responder isso. Na verdade, essa conduta criminosa vai ter que ser complementada por uma outra norma, para que ela tenha sentido completo, para que você entenda o que é droga. E qual norma é essa que vai complementar a conduta criminosa aqui do 33 caput, por exemplo? Portaria 344 de 98 da Anvisa. Pronto, esse é o conceito de norma penal em branco. É aquela cuja conduta criminosa precisa ser complementada por uma outra norma para que ela tenha sentido completo. É o que acontece na maioria dos crimes da lei de drogas. São normas penais em branco. Tá? E aqui, como eu disse para você, a gente tem que aprofundar em determinados pontos, né? Eu vou aprofundar com você. Essa é uma norma penal em branco heterogênea ou em sentido estrito. Vou colocar aqui para você também. Norma penal em branco. Vou colocar aqui embaixo, ó. Heterogênea ou em sentido estrito. O que é isso, professor? Norma penal em branco heterogênea ou em sentido estrito. Veja, tranquilo. É aquela cuja norma complementadora, no caso a portaria, tá? Ela advém. Ela é editada por um poder distinto daquele da norma a ser complementada. Veja, a norma a ser complementada, que é o artigo 33, por exemplo, caput da lei de drogas, ela foi editada pelo Poder Legislativo. A norma complementadora, que é a portaria 344 de 98 da Anvisa, foi editada pelo Poder Executivo. Você tem norma a ser complementada e norma complementadora que foram editadas por poderes distintos. Tá? Nessa ocasião, por ser dessa forma, iremos classificá-la como uma norma penal em branco heterogênea ou em sentido estrito. Tranquilo, só relembrando conceitos de direito penal para você, mas que pode ser cobrado aqui numa interseção nos conteúdos da lei de drogas. Legal. Eu quero avançar o último degrau aqui para que você fique faixa preta, subindo de nível aqui no tocante à lei de drogas, tá? Isso aqui é aprofundado, mas é rapidinho. E eu quero trazer, porque se cair na sua prova, nós temos que 99,9% vai errar. Então quero falar para você isso aqui. Veja, vou colocar, a gente traz o nosso livro, professor Nestor Távora, Fábio Roque e Rosmar trazem no livro deles também, tá? Livro de legislação penal. Eu quero falar com você agora, rapidinho para a gente fechar, cloreto, opa, aqui é um O, cloreto de etila. O que é cloreto de etila, professor? É o nome ali científico, né? Vamos dizer assim, nome técnico, do lança-perfume. O lança-perfume, né? Alguns aí jovens usam, mas enfim. É uma droga, cloreto de etila ou lança-perfume. O que tem esse cloreto de etila? Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. No dia 7/12 de 2000, nós tivemos a exclusão do cloreto de etila da portaria 344 de 98 da Anvisa. Tá? Vou colocar a linha do tempo para você. Olha só. Vamos colocar assim, ó. Vou colocar para você entender isso aqui, ó. Vou até colocar mais em cima para ter espaço aqui. Vamos lá. O que nós tivemos aqui? Vou pegar de azulzinho aqui. Azulzinho. No dia 7/12 do ano 2000, 7/12 de 2000, nós tivemos o quê? A exclusão do cloreto de etila da portaria 344 de 98 da Anvisa. O diretor-presidente da Anvisa, por meio de uma resolução, retirou o cloreto de etila do rol de substâncias consideradas como droga. Antes foi retirado dia 7/12 de 2000. Beleza. Só que veja, essa decisão do diretor-presidente da Anvisa, ela precisava ser ratificada, confirmada pelos demais diretores.
E essa análise de ratificação ou não, de confirmação ou não dessa exclusão, foi realizada no dia 15/12/2000, quase uma semana depois, né? Vamos colocar aqui. Então, no dia 15/12/2000, foi feita essa análise. Será que os diretores ratificaram ou não? Não. Então, olha só, os diretores não confirmaram essa exclusão. Veja, diretor-presidente da Anvisa, no dia 7/12/2000, por meio de uma resolução, ele sozinho, excluiu o cloreto de etila da portaria 344 de 98 da Anvisa. Tá? No dia, essa decisão dependia também, para se manter permanente, tá? Olha o raciocínio, permanente. Precisava de ratificação de confirmação dos demais diretores. E no dia 15/12/2000, os demais diretores não ratificaram, não confirmaram essa exclusão. De modo que no dia 15/12/2000, o cloreto de etila passa a integrar novamente o quê? A portaria 344 de 98. Passa a integrar o rol de substâncias consideradas como droga. Mas aí a gente tem uma pergunta, e essa pergunta, ela foi parar no STF, e a gente vai responder, tá? Trouxe aqui para você porque foi lá para o STF. E esse período aqui? O que aconteceu? Será que essa resolução do diretor-presidente foi apta a configurar abolício crimes? Foi. Houve nesse período abolício crimes, ou seja, significa dizer que de 7/12/2000 a 15/12/2000, o porte ou o tráfico, por exemplo, de cloreto de etila, lança-perfume, não foi considerado como crime. Houve abolício crimes nesse período, tá? Do dia 7/12/2000 ao dia 15/12/2000. A partir de 15/12/2000, quando o cloreto de etila volta ali, a portaria, né, 344 de 98 da Anvisa, a partir daí continua sendo crime. Mas nesse intervalo de tempo houve o quê? Abolício crimes. Deixou de ser crime. Isso aconteceu? Aconteceu. Imagina se isso cai na sua prova. Isso aqui já foi julgado pelo STF. No livro a gente traz o julgado, inclusive, tá? Então veja só, isso aqui pode cair na sua prova? Pode. Uma hora alguma questão vai cobrar isso. Da carreira policial, investigador, né? Ou, né, em alguns lugares ali, é chamado de inspetor, escrivão, papiloscopista, algum desses concursos. Não estou falando concurso juiz, não. Algum desses concursos. Olha a prova. Professor, só fazendo um link aqui, a gente tem um tempinho. Professor, mas será que em algumas provas da carreira policial o nível é alto? Você quer ver? Eu vou fazer uma análise aqui com você. Nós tivemos, por exemplo, os famosos concursos, tanto da PC Alagoas quanto da PM Alagoas de 2012, banca CESP e Sebrasp, na época era CESP, né? Hoje é Sebrasp. Tá? E ali era cargo de investigador, escrivão e soldado. Nós tivemos alto nível nessa prova, banca CESP e Sebrasp da carreira policial, alto nível, altíssimo. Você tinha que saber tudo. Se eu te desse uma aula meia boca, você não respondia. Veja, mais recentemente, 2021, nós tivemos o quê? Concurso da PC Ceará. Olha o concurso da PC Ceará. Olha o nível. Banco e Decan, olha o nível. Nível altíssimo também. E tem outros, tá? Então veja, vez ou outra, as provas da carreira policial trazem o quê? Independentemente da banca, o nível alto. Elas escolhem disciplina, vamos pegar a jurídica, vamos colocar o nível alto, tá? Ah, professor, IPF, PRF, isso pode acontecer também. Pode vir, tem questões de nível mais alto na PF e na PRF também, em algumas provas. Pode ser a próxima. Qualquer concurso da carreira policial pode vir no nível alto. E eu tenho que te preparar dessa forma. Sem mais delongas, só fazendo um parênteses, né, que aqui também a gente dá a instrução de concurso, já passei na PCDF, o ano 2013, trabalhei lá por 4 anos, então eu trago para você essas experiências também. Fechou, vamos lá, fechamos isso aqui. Agora vamos falar do item 1.3. Vou colocar aqui para você. Item 1.3. Mas antes do item 1.3, como eu estou chegando aqui ao final desse bloco, e eu quero uma atenção total de você nesse item 1.3, eu vou encerrar por aqui, a gente está batendo 30 minutos já, tá um pouco perto, falta um minuto. Para que a gente não quebre o raciocínio, eu vou encerrar por aqui e a gente se vê no próximo bloco, tá bom? Um grande abraço e bons estudos.